vamos falar de uma negociação bem dentro do perfil aqui do nosso programa, que está dando o que falar. Ela ainda não está 100% oficializada, mas o próprio NE45 já trata como certo, né? E a gente vai falar da contratação de Caio Alexandre pelo Bahia ao Fortaleza. Ele estava jogador do Fortaleza, uma promessa que tem despontado aí com as cores do tricolor do PC, e que agora, como já crava aí o NE45, estabelecido um novo recorde entre clubes nordestinos que tinha sido estabelecido recentemente, mestre. Há 2 Mas dias. agora durou 2 dias, a marca anterior. Celso, boa tarde a você, a Minhoca, a galera que está aqui no chat. Sobre a negociação do Caio Alexandre, esse recorde seria quebrado, mesmo que o valor que eventualmente o Fortaleza anuncie, talvez até hoje ainda, né? O Bahia provavelmente não vai anunciar, não vem, desde que virou SAF, parou de divulgar os valores das suas negociações, mas o Fortaleza, por outro lado, vem divulgando tudo, como divulgou a de Gustavo Coutinho, né, que foi o recorde entre uma negociação entre clubes nordestinos, e a venda de Romarinho recente também para o esporte. Então, mesmo que seja um valor abaixo, será recorde, porque certamente Caio Alexandre vai custar mais de 7 milhões de reais ao Bahia. Então, dá para dizer que vai quebrar. Falta só confirmar o valor. Mas, sobre o valor, PVC, no blog dele no UOL, ele cravou a informação primeiro, que foi o Yuri Santana lá em Manchester, né, que deu essa informação primeiro, outros meios, inclusive na E45, conseguiram obter essa informação também, e de ser tratado como encaminhada, e PVC cravou. No primeiro momento, ele chegou a colocar 7 milhões de dólares, que daria 33 milhões de reais, 33 milhões e 900 mil reais. Aí seria uma grana gigantesca, mas assim, chamou muita atenção, porque era um valor que não estava sendo comentado até então, sabe? Assim, aí chamou, era uma venda excepcional assim, para o Fortaleza, sobretudo sendo esse dinheiro, e Mioca vai explicar daqui a pouco, sendo esse dinheiro todo do Fortaleza, porque tem algumas outras partes, né? Mas logo depois ele corrigiu a matéria e foi para 5 milhões de dólares, que daria na cotação de hoje, né, que está 4,88, daria 24 milhões e 400 mil reais. Confirmando esse valor de 5 milhões de dólares, vai ser o recorde, e vai superar Jean Lucas, recorde de compra, né? Que na verdade seria recorde lá e low. E quebraria o recorde de Jean Lucas, que foi comprado por 24.200, esperaria 200 mil, e quebraria também o recorde de vendas, porque a maior venda é de Moisés. E eu sempre considero o valor que o clube recebe, né? O número que eu dei aqui, 22 milhões. Na época, o Fortaleza, quando divulgou, era um número até maior. Não sei se foi 25 ou 26 milhões. Mas aí tinha uma parte, tinha algumas outras partes. O que cabia, acho que até a parte da Ponte Preta, se eu não me engano, mas o que cabia ao Fortaleza eram esses 22 milhões. E no levantamento que eu faço, eu sempre friso isso. Alguém pode chegar e considerar o valor absoluto, mas no levantamento que eu faço, eu sempre considero a parte que cabe ao clube. Ou seja, a venda do Fortaleza é o dinheiro que ele recebeu, não é o dinheiro dinheiro de outro clube. Isso aí, pô. Eu vendi jogador por 100 milhões, tu ficasse com 1. Adianta de quê? Aí eu conto só 1. E nesse caso, a venda de Moisés, eu contei os 22 milhões. Então, se for confirmado esse valor, que está no UOL e o próprio NE, outros sites estão repercutindo também, seria um recorde, quebraria todos os recordes. Quebraria o recorde de vendas, recorde de compras, e naturalmente, por quebrar esses 2 recordes, quebraria também um recorde entre 2 nordestinos. E seria, em termos econômicos, o Bahia não fazendo diferença quando está pagando pelo visto, e para o Fortaleza um dinheiro excepcional. Acho que já bateria até a meta que o Fortaleza colocou para esse ano de vendas, que seria 24, mais 7 de Gustavo Coutinho, dá 31, mais 2,5 de Romarinho, 33,5, ainda pode chegar mais 1,5 de Romarinho, já viraria, acho que já superaria a meta de vendas do Fortaleza na temporada. E isso é a parte econômica. A gente também vai debater a parte de futebol, que para o Fortaleza já estava assimilando a saída, é uma perda muito grande. E para o Bahia, meu amigo, assim, vai formando o meio campo excepcional. Como a gente já tinha falado em outras oportunidades aqui, o meio campo titular, o provável meio campo titular do Bahia, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, é série a mais. A gente gosta de dizer isso aqui, né? Começou na série B, que era B, o mais e o menos é a metade da tabela. B mais era a metade da tabela para cima, B menos. E no caso do Bahia, que
há 23 anos não fica na parte a mais da tabela, que não fica entre os 10 primeiros, mas nesse momento seria o meu campo a mais. Com toda certeza, assim. Pelo que Cauli desempenhou no passado, sobretudo ali no retorno, pelo potencial de Everton Ribeiro, pelos dois volantes jovens, com potencial, assim, tendo um treinador muito bom para organizar isso, é uma montagem assim de time titular. Claro que o cara pode ter uma lesão muscular, pode ter cartão, enfim, assim, você não vai jogar 60 jogos com os 4. Ninguém consegue isso, mas vamos supor que jogue 80% da temporada, pelo menos, com esse quarteto. Tende a ser um quarteto excepcional do time do Bahia. Dos melhores que eu já vi o Bahia ter. Sem dúvida, mas sem dúvida, muito bem pontuado. O Bahia, de fato, está se fortalecendo e está criando um time muito consistente para essa disputa da Série A. Não que não tenha montado, em outros momentos, elencos que da largada a gente vislumbrasse ser capaz de disputar a metade de cima da tabela, né? Acabou nunca rolando, mas sem dúvida está muito mais claro que nesse momento, pelo menos no papel, o Bahia está com uma grande composição aí. Minhoca, queria também que você trouxesse um pouco da visão, né? Você acompanha de perto aí o futebol cearense, dentro, diria. Então, queria que você trouxesse também a sua visão desse, né, quase certo acerto aí entre Caio Alexandre, entre Fortaleza e Bahia por Caio Alexandre. No final de semana, né, a gente já teve, né, por vários setoristas, né, que cobrem, enfim, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, clubes que também estavam interessados, já dando aí essa negociação fechada, né? Fortaleza e Bahia chegaram aí nesse consentimento para fazer a negociação. Como você falou, e o Cássio também mencionou, né? A gente ainda não tem como dizer propriamente como foi essa negociação, primeiro porque a gente não sabe de fato o valor envolvido. O PVC trouxe essa informação dos 5 milhões de dólares, só que a gente não sabe se esses 5 milhões é referente a quê, né? Porque até estavam perguntando aqui, né? Se esses 24 milhões é dos 100%, e se é dos 100%, então esse valor ficaria 50% para Fortaleza. Na prática, é quase como se Fortaleza estivesse ganhando. Na verdade, se for isso, aí não foi um bom negócio para o Fortaleza. Porque ele está pagando o que ele gastou, né? Por isso que eu acho que talvez seja o dinheiro do Fortaleza. Porque o Fortaleza acabou... O Fortaleza, ele estava emprestado, né? Aí exerceu a cláusula de compra, agora em novembro, no final do ano, de 12 milhões de reais. Assim, e se for metade desse valor... Dá exatamente o valor, né? Não tem para que vender. Assim, olha, era melhor, segurava. Tipo, ele comprou em novembro, arrumou um problema e vendeu pelo mesmo valor. Arrumou um problema no sentido de que o jogador que saía, é isso que eu quis dizer. Aí, de repente, um jogador valorizado, você exerce a compra, o jogador força a saída e 2 meses depois você vende pelo mesmo valor. Então, assim, o que Minhoca está trazendo é muito válido, porque a gente é preciso esperar esse ponto. Mas ele está antecipando que, se for isso, aí foi um péssimo negócio. Mas eu não acredito que vai ser isso, não. Eu acho que não. O Fortaleza não ia entrar nessa disputa para... Na hora, eu acho que é no mínimo vender o que ele acabou de comprar, né? 100% do que investiu. Não, e principalmente porque o Caio se valorizou muito, né? Quando o Fortaleza tinha essa obrigação da compra, era um valor. Agora Caio ficou muito mais valorizado depois dessa temporada. Então, certamente, o valor deve ser acima. E aí a gente precisa também saber, assim, né? A gente talvez não vá saber o quanto o Bahia está investindo nisso. A gente vai saber que o Fortaleza, né? Como o Cássio já mencionou, costuma falar, como é que o Fortaleza negociou o percentual que ele tinha, 50%, com o Bahia. Ele vai ficar com 10%, 15%, 20% e vendeu, sei lá, 30%, sabe, 35%, 40%. Porque é bom lembrar, né? 40% é do Botafogo, 10% é do Vancouver, 50% é do Fortaleza. E pode ser que o Bahia tenha adquirido, sei lá, 10% do Vancouver, 20% do Botafogo, 30% do Fortaleza, para chegar no componente e fazer esse investimento. Então, o que a gente sabe, e aí a gente não sabe se o Vancouver vai mencionar, se o Botafogo vai mencionar, o que a gente sabe é que o Fortaleza, de praxe, né? Só se tiver alguma coisa aí que impeça, sei lá, sigilo, né? Nesse tipo de... Mas o Fortaleza costuma sempre anunciar os valores que acontecem de negociação, seja de venda, seja de compra. Então, nesse sentido, temos ainda que esperar para saber, de fato, né, quanto o Fortaleza lucra com essa situação, quanto o Bahia está, no mínimo, gastando com isso, né, porque,
como eu falei, o que a gente vai saber possivelmente é o percentual que o Bahia está pagando ao Fortaleza para ter o atleta. Então, são esses outros detalhes que a gente precisa ver de desdobramento para saber, né, em todos os detalhes que o quanto o Bahia, como o Cássio mencionou, assim, deve bater facilmente a maior negociação entre dois clubes aqui da região. E o fato, e aí já falando que a gente já falou... Tipo, a compra deve ser quebrada, porque o Bahia é um clube que está pagando. Agora, a venda, a gente precisa guardar. Isso, exatamente. Porque a compra certamente é capaz de ser também maior, já que a gente também pode imaginar que pode ter um percentual também dessa pizza, Caio Alexandre, digamos assim, né? E o ponto que a gente já tinha destacado aqui algumas vezes, né? Eu acho que o Bahia vai no mercado e faz uma aquisição excelente, na minha opinião, assim. Quando eu falei isso, era muito mais baseado, por mais que Caio Alexandre não tivesse tido uma boa temporada, tivesse uma temporada regular. Eu acho para o nível, para o tipo de futebol que o Rogério Ceni gosta, o Caio é quase como eu dar uma certeza, ele vai ser o titular. Jean Lucas, por exemplo, que eu acho que é um jogador de uma outra característica, eu não sei se Jean Lucas se encaixa para todos os tipos de formato de jogo que o Rogério Ceni quer. Então, claro, né, o Jean Lucas tem uma outra característica, pode ser para um outro formato, mas o Caio eu vejo com essa possibilidade de ser um titular fácil no meio de campo, e aí, como já tem Everton Ribeiro, né, já tem Cauli, jogadores de muita qualidade. Esse Bahia que está sendo formado no papel, e obviamente tem que falar tudo na base da teoria, né, está sendo um Bahia que, olha, faz muito tempo que eu não vi um time tão qualificado aqui na região, né, porque, assim, a gente já viu equipes não ter tanto peso em termos de status, de nome, e muitas vezes ir até além. O Bahia, ele está montando uma equipe onde tem um equilíbrio, na minha avaliação, com jogadores mais experientes, jogadores jovens, promissores, né, ou praticamente jovens mais estabelecidos, como é o caso de Caio Alexandre, hoje no cenário nacional. Disputar hoje com Palmeiras e Corinthians, ganhar essa disputa, como a gente já tem falado, né, mostra a força do Bahia hoje. E aí agora a gente precisa ver na prática, né, o quanto esse Bahia a gente vai ver se ele vai funcionar ou não daquilo que o Rogério Ceni, que na minha avaliação é um bom treinador, né, para fazer esse time render. Então, eu acho que o Bahia muito bem no mercado até aqui. Vamos aguardar aí para fechar esses últimos detalhes, né, da negociação, os valores envolvidos. Mas é curioso, porque esse é o tipo de negociação que a gente... sei lá, o Santos está comprando do Botafogo, o Fluminense está trazendo o cara do São Paulo, assim, o Grêmio fazendo uma grande contratação junto do Atlético Mineiro. Aí agora a gente demorou, mas está vendo uma negociação desse tamanho entre dois clubes da região. Muito curioso, porque as cifras são gigantescas. Você está falando de negociação que, se fosse com esse valor, fosse desses exemplos que eu dei, estariam sendo grandes negociações. Tipo, o Grêmio está tirando o volante do Atlético Mineiro por 24 milhões de reais. Isso é pauta, pô, no Redação Sport TV, em qualquer mesa, tá ligado? Assim, é uma negociação grande, em qualquer cenário. Mas é legal ver esse patamar chegar aqui. O Bahia e o Botafogo chegaram a um acordo por valor da transferência de Cuesta. Então, mais um reforço aí, chegando ao Bahia, aí no scbahia.com. Isso, seria o scbahia.com, traz que seria 2.600.000 reais. É claro, pô, Vitor Cuesta, mas não foi barato, porque Cuesta tem 36 anos, assim, 35, desculpa. Então, pode ser um valor barato, mas não é um valor buscando retorno, é só retorno de revenda, né? É retorno performance, técnico, no caso. Performance e não a longo prazo. É performance 2024 e talvez 2025, assim. 26, acho que já estaria, já tem idade um pouco elevada, mas essa contratação é uma contratação realmente focada. E a gente, no fim das contas, é o que interessa, é performance, tá? Mas só dizendo que é uma performance a curto prazo mesmo, um jogador realmente já com a idade mais completamente avançada. Diferente do que o Bahia fez no ano passado, por exemplo, né? Fez contratações Jogadores muito mercado, jovens, né? muito novos e tal. E no caso de Vitor Cuesta, pesa o fato de estar no Brasil já há bastante tempo. Não é um jogador que vai precisar se adaptar a ritmo, a velocidade, a calendário. É um jogador
que tá o futebol que ele joga, o calendário que ele está habituado já, sei lá, quase 10 anos, é o calendário do futebol brasileiro, o ritmo do futebol brasileiro. Então, acho que quando a gente vai vendo a figura geral, é uma contratação que faz sentido, mesmo que contrarie um pouco a lógica que vem sendo trabalhada no Bahia rotineiramente, né? Quando você soma tudo, aí faz sentido você ter um cara como um investimento como esses 2,6 milhões que o Bahia está fazendo para ter Vitor Cuesta. Tem um outro detalhe também que eu acho que é um aspecto que aí eu vou falar muito bem da questão do Rogério Ceni, né? O perfil do atleta, a questão da liderança, a questão de um jogador bem experiente e tudo mais, que algo que o Ceni falava muito no ano passado, né? Porque quando ele chegou, já tinha fechado a janela do Bahia, ele chegou a mencionar que era um elenco muito tímido, um elenco que não se cobrava tanto, né? Assim, mas a questão do perfil, né? Obviamente, eram todos jogadores comprometidos, mas não tinha esse aspecto da liderança, aquele jogador dentro de campo, sabe? Jogadores que são mais jogadores referências do elenco, né? E eu acho que o perfil, né? Caio Alexandre também tem um pouco esse perfil de ser um cara muito agregador. Claro, você Fortaleza hoje nem quer ouvir falar esse tipo de coisa. Mas o perfil do atleta, eu acho que o Vitor Cuesta, ele se encaixa também nesse contexto, né? Experiência, liderança, e eu acho também outro ponto que foi um dos motivos também para o Bahia fechar essa transferência.